Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois da folga após vitória contra a equipe do Aimoré. E na reapresentação, um reforço para o time do técnico Mano Menezes. Luiz Adriano já treina normalmente com os demais jogadores. E no treino dessa segunda-feira, ele já foi o destaque, anotando um golaço, o único gol da atividade coletiva que aconteceu no gramado do CT. Enquanto isso, novas informações surgem a respeito de Ener Valencia, centroavante que chegará ao Internacional a partir do mês de julho. Teve bronca com a direção do Fenerbahçe em função do salário de outro centroavante e protestos já começam a acontecer pela torcida com a direção do clube turco por ter deixado Ener Valencia ir para o Inter na metade do ano. A gente fala também sobre a estreia de Daniel no seu novo clube na Major League Soccer e falaremos também sobre o time para o Clássico Grenal, que já está praticamente definido. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da tarde no CT Parque Gigante, uma atividade de reapresentação que, por ser uma atividade de reapresentação, contou com a presença de vários jogadores do time sub-20 e com aqueles atletas que não atuaram durante todo o tempo na partida contra a equipe do Aimoré, vitória do Inter por 2-0. E aí a grande novidade do treinamento foi Luiz Adriano, que pela primeira vez trabalhou com os demais jogadores no CT Parque Gigante. Só que não foi só isso. Um treinamento coletivo que teve o time reserva do Internacional, a gente pode dizer assim, mas que ainda teve a presença, por exemplo, do Pedro Henrique, que havia sido preservado, do Depena, que havia sido preservado, do Bustos, que havia sido preservado. Esse time misto, a gente pode dizer, do Internacional, enfrentou o time sub-20 do Inter, nesse treinamento coletivo. Final do jogo, 1-0 para o time misto do Internacional. E quem fez o gol? Luiz Adriano. O grande destaque dessa atividade no CT Parque Gigante, no seu primeiro treino com os demais jogadores, foi de Luiz Adriano o gol em um chute de fora da área no ângulo do goleiro adversário. E aí é assim, bastidor. O Luiz Adriano tá louco para jogar o Grenal. E ele vai fazer força também nos treinamentos para estar à disposição, pelo menos no banco, para o Clássico Grenal. E isso deve acontecer. O Mano já definiu praticamente o time titular, eu vou falar sobre isso na sequência. Mas o Luiz Adriano é uma peça que já se apresenta para ficar à disposição de Mano. E o coletivo de segunda-feira foi um teste onde o Luiz Adriano passou e passou bem. Pedro Henrique jogou com ele pelo ataque, pelo lado esquerdo. Mas eu vou falar na sequência sobre qual é a tendência do time para o Clássico Grenal. Antes, eu só quero dar uma informação. Terça-feira pela manhã, a apresentação de Luiz Adriano no estádio Beira-Rio, tá? O Luiz Adriano vai ser apresentado no estádio e não no CT. Um pedido dele também para que tivesse a presença da família na apresentação. O dia melhor para isso seria essa terça-feira e a gente vai ter a oportunidade de, pela primeira vez, conversar com o Luiz Adriano sobre esse retorno que há muito tempo se ensaiava dele voltando para o Internacional. Time para o Clássico Grenal, praticamente encaminhado pelo técnico Mano Menezes. Kehler no gol, a defesa de Bustos, Vitão, Mercado e René, o meio-campo de Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, com Pedro Henrique na frente, tá? Johnny deverá ser o volante, e o indicativo disso foi dado na partida contra o Aimoré. O Mano poderia preservar Johnny e Baralhas. Preservou Johnny e colocou Baralhas para jogar. Porque hoje, na visão do Mano, o Johnny é o titular do Internacional. E será assim no Clássico Grenal. Do meio para frente, Pedro Henrique, artilheiro do campeonato, não será mexido. O que mexe é a reposição para o Pedro Henrique, que aí provavelmente será de fato o Luiz Adriano, mas esse é o time titular para o Clássico Grenal. Eu falei sobre o que muda na reposição com a entrada de Luiz Adriano. E isso mexe diretamente na condição de elenco do Alexandre Alemão. Jogador que agora deve perder um pouco de espaço no elenco colorado com a chegada do novo centroavante.
E isso vai piorar a partir do mês de julho, quando vai chegar o Ener Valencia. Eu gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira, dando bastidores sobre o trabalho que está sendo feito com o alemão no vestiário do Inter e sobre o diagnóstico que a comissão técnica do Internacional possui em cima da queda de rendimento de alemão em 2023. E o diagnóstico principal é que o alemão sentiu um pouco a pressão de, primeiro, ser um cara muito visado pelos adversários, de ter a responsabilidade de corresponder às expectativas de todo mundo, que no ano passado não existiam, e a concorrência com o Luis Soares no Grêmio, as comparações com o Luis Soares no Grêmio, isso tudo, na visão não minha, da comissão técnica do Inter, impactou no rendimento do alemão, e eu explico tudo isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Próximo assunto, eu quero falar sobre Ener Valencia, o atacante que vai chegar a partir do mês de julho nessa equação de centroavantes do Internacional. O João Batista Filho, lá no canal dele, do JB Filho Repórter no YouTube, entrevistou uma jornalista turca no dia dessa segunda-feira. E é uma entrevista muito interessante, com informações muito importantes sobre Valencia. E eu vou dar duas aqui por cima, e depois a gente vai ampliar um pouco o assunto sobre Valencia ao longo dos próximos dias, tá? O Valencia está saindo do Fenerbahçe também porque ficou chateado com uma desvalorização que aconteceu pela direção do clube turco, que contratou o Batshuayi, aquele ex-Chelsea, ex-Manchester City, a peso de ouro e não melhorou o salário do Ener Valencia, sendo o Ener Valencia o jogador mais importante da equipe. Ele é o artilheiro do time nessa temporada. E aí ele decidiu, cara, eu vou sair daqui, não estão me valorizando, e eu vou sair daqui. E aí viu no Inter uma oportunidade interessante. E um outro detalhe é que o presidente do Fenerbahçe está sendo cobrado lá. Começou a ser cobrado pela torcida do Fenerbahçe, que é fanática, por estar perdendo o Ener Valencia, que é o principal jogador do time. Então essa cobrança já está acontecendo lá, porque lá já todo mundo mais ou menos sabe que o Valencia vai sair na metade do ano, no final da temporada. Quanto mais esse assunto for difundido lá, melhor. Porque aí o Inter entra em uma zona de conforto para poder anunciar o jogador, trabalhar a vinda desse jogador, que hoje é negada plenamente pela direção do Internacional. Por último, eu quero falar sobre Daniel, ex-goleiro do Internacional, vendido para o San Jose Earthquakes, que estreou neste fim de semana pela Major League Soccer. E não estreou tão bem assim. Derrota do San Jose Earthquakes por 2-1 de virada. O time... derrota do San Jose Earthquakes para o Atlanta United. O time do Daniel estava vencendo o jogo até os acréscimos. Fez um gol aos 19 minutos de partida. E aí tomou um gol aos 49 e outro aos 52. 2 gols relâmpagos. E aí o Daniel não foi tão bem na estreia, mas ele começa a ter sua caminhada lá na Major League Soccer, o ex-goleiro do Inter, o Daniel. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui odds da Recopa Sul-Americana, tá? No Maracanã, Flamengo e Independiente Del Valle. Odd do Flamengo 1.28. Empate tá pagando 5.66. E o Independiente Del Valle tá pagando 10. 10. Se a gente entrar na aposta e a gente tem outras possibilidades de apostar, a gente pode apostar, por exemplo, no total de gols. A gente pode fazer uma combinada empate ou Independiente Del Valle, que é na chance dupla. Eu vou apostar no Independiente Del Valle, tá? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!